Existem grandes estudiosos, né, que trabalham o que se chama de velocidade do direito penal. A teoria da velocidade dos direitos penais, do direito penal, ela é muito bem representada pelo professor Jesus Maria Silva Sanches, né, que tem uma preocupação de trazer modernidade para o nosso direito, de trazer agilidade para o nosso direito e trazer adequação para o nosso direito, né? Porque acontece que o nosso código é tão defasado que ele chega a ser desproporcional. E às vezes a pessoa enfrenta um processo gigantesco, com custos gigantescos, para uma situação que vai acabar ela tem uma gravidade dentro do direito penal, ela tem um peso dentro do direito penal que é desproporcional ao processo que essa pessoa enfrenta. Aquela mesma divisão que acaba tendo, por exemplo, da justiça comum para o juizado especial, pela complexidade de atos, pela duração do processo, enfim, pelos custos processuais, pela celeridade, existe uma grande discussão em cima das velocidades do direito penal. E parte-se de um pressuposto, né, que o direito penal ele contém dois grandes blocos que são bem distintos de ilícitos. Quais são esses grandes blocos que o direito penal comporta? Bom, o primeiro bloco é o bloco das infrações penais que são cominadas à pena de prisão, que é, conforme está no nosso código e a gente vem estudando até agora, normalmente, né, são aqueles crimes em que a pessoa comete, são aqueles crimes que têm a pena, e a pessoa consegue ser condenada, ela acaba tendo uma condenação acima de 8 anos, ou nos casos em que ela é reincidente, naquela faixa de 4 a 8, ou até mesmo nos casos em que as circunstâncias judiciais pesem contra ela. Então, existe essa possibilidade de regime mais gravoso por conta dessas situações. O direito penal nuclear é esse modelo padrão que a gente trabalha na maioria das nações. Existe uma descrição de uma conduta e a pena em relação a essa conduta. O segundo grande bloco é daqueles que eles vinculam gêneros que têm diversas sanções penais em cima dessas situações, que a gente chama de direito penal periférico, que seria o seguinte: você tem aquele núcleo criminal, que são o núcleo dos crimes que acabam sendo punidos com penas privativas de liberdade, e você tem os demais crimes que se afastam desse núcleo criminal, que atendem até o princípio da flagramentariedade e da subsidiariedade. Em que aspectos atendem isso? Ora, o direito penal é a última razão. O direito penal só tutela os bens jurídicos mais relevantes do ordenamento jurídico. Então, quando esses bens jurídicos são atingidos gravemente, né, você tem as penas que devem ser rígidas em relação a isso. Nas situações que não são tão graves assim, você pode perceber que há até uma diminuição na gravidade da punição, que sai do regime fechado e começa a restringir direitos dessas pessoas. Aplica-se multa, né? Então, são outras formas de punição, por assim dizer, outras formas de pena, por assim dizer. Então, existe uma ampla difusão em relação a uma ampla discussão, uma situação de como encontrar uma adequação e uma atualidade, uma modernidade, sem perder também é, os critérios que foram estabelecidos para que isso fosse dessa forma até hoje, né? Então, em que sentido? Tem que ter é, um equilíbrio entre um direito penal bem amplo e muito flexível e um direito penal mínimo e rígido, e muito rígido. O que isso quer dizer, gente? Bom, isso quer dizer o seguinte: existe o direito penal clássico, que é hoje como está, e existe um direito penal moderno, existe um receio de que ele acabe com o direito penal clássico. Por quê? Cada vez mais você tem institutos despenalizadores. Cada vez mais a forma de punir, ela recebe aquela orientação de que a prisão é a última razão do nosso ordenamento. A exceção, a última ratio, né? Então, cada vez mais o direito moderno ele busca uma adequação. Você pode ver, por exemplo, que se a pessoa comete um crime relacionado à embriaguez no volante, ela perde ela perde a habilitação dela por um tempo. Se essa pessoa tem um problema dentro da casa dela, na questão de Maria da Penha, muitas vezes o afastamento do lar já é uma pena, uma punição adequada e uma punição proporcional a essa situação.
Então, você tem, finalmente, duas velocidades no direito penal. Naqueles dois blocos, eles acabam trabalhando velocidades distintas. A primeira velocidade é na situação do direito penal que envolvem os casos de prisão, os casos de pena privativa de liberdade, que se mantêm rigidamente os princípios políticos criminais clássicos e as regras de imputação e princípios processuais. Por quê? Por que precisa manter um processo largo em relação ao direito penal? Como nós trabalhamos a última razão e a maior punição, nada mais justo e também constitucional, né, previsto em Constituição, trazido por pacto internacional, né, no Pacto do São José da Costa Rica, o Decreto-Lei 678/92, é, em que a pessoa tem o direito de se defender. Ora, quanto mais grave é a acusação do crime, quanto maior vai ser a pena que essa pessoa vai pegar, nada mais justo que o processo ele busque a verdade com a forma mais veemente, mais ampla que é possível, tudo de direito do nosso ordenamento para que essa pessoa possa se defender. E que, para o Estado, também possa comprovar a culpa dessa pessoa, se for o caso. Porque não necessariamente essa pessoa precisa se defender, o Estado é que tem que comprovar, que tem que formar a culpa em relação a isso. Apesar de isso que eu estou falando para vocês é teoria, né? Isso aí é o que está no nosso, é o que manda a nossa Constituição, o que manda o nosso código. Mas vamos lá. Então, para essa primeira velocidade, quando você trabalha os crimes nesse sentido, os crimes que são mais graves, o processo tem que ser lento, tem que ser demorado, tem que ser burocrático, tem que cumprir todas as etapas de citação, 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 edital. Aí vai, declara revelia, aí finalmente vai julgar sem a pessoa. Mas tem que ser dada para a pessoa todas as oportunidades que o Código de Processo permite. Já em relação à segunda velocidade, nós tivemos uma alteração agora em relação à segunda velocidade, que é o acordo de não persecução penal. Vou falar para vocês sobre isso. A segunda velocidade são as situações que não envolvem a primeira, que não são tão graves quanto a primeira. Então, por que um processo tão rígido igual àquele outro? Porque se a gente sabe que, embora o crime tenha pena de 1 a 5 anos, que não dá para ir para um juizado especial, ele vai ficar na justiça comum, ele precisa da mesma robustez, ele precisa da mesma burocracia, ele precisa da mesma prova e contraprova do que um crime mais complexo que esse, do que um crime que vai dar pena de uma forma que será pena privativa de liberdade. Ora, então, nos casos que não se trata de prisão, senão as penas restritivas de direito ou de prestação pecuniária, dinheiro, né? Aqueles princípios e regras poderiam experimentar, né, uma flexibilização proporcional à menor intensidade da sanção. O que eles fizeram? Agora, com o pacote anticrime, é possível o acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? Em determinados tipos de crime que não têm violência e grave ameaça, em que a pessoa for réu, confessa, e que a pena mínima do crime não seja superior a 5 anos. Ou seja, esses crimes, eles acontecem quase igual à transação penal. A pessoa confessa, recebe a sanção equivalente lá da transação penal e assim encerra-se o processo com a extinção, né? Então, o que se defendia vem sendo aplicado já. Agora é um primeiro passo em relação ao acordo de não persecução penal. Esses crimes de importunação sexual, de furto, né, alguns estelionatos, né, de alguns tipos de estelionato. Então, fica assim. Acredito que seja isso mesmo que a gente tenha para hoje. Eu trouxe para vocês. Tem a conclusãozinha aqui. A primeira velocidade, ela trabalha os crimes com prisão. A segunda velocidade, trabalha os crimes sem prisão. Eu trouxe para vocês, né, algumas questões que já possuem o gabarito nas próprias questões. Vocês podem estar realizando essas questões. E por último, né, eu trouxe um casinho para você, para que você em dupla ou em trio, como você se sentir mais confortável, você pode fazer individualmente também. Eu sei que às vezes não dá para encontrar o colega, tudo bem, não tem problema, pode fazer. Eu quero que você me explique como funciona a detração se o preso é brasileiro, foi condenado no exterior por um crime contra outro brasileiro
que também existe aqui no Brasil. Eu expliquei na aula isso aí. O caso do Neymar, por exemplo, que foi acusado de estupro. Suponhamos que o crime lá na França, aí, a França com F minúsculo feio, né? Tem a pena de 3 anos a 5 anos. E ele foi condenado a 4 anos. Porém, esse crime aqui no Brasil tem pena de 6 anos a 10 anos. O mínimo que ele ia ser condenado aqui no Brasil é 6 anos. Ou seja, ele cumpriu 4 anos lá na França. O que, que vai acontecer? Me explica. Tá bom? Boa noite para vocês aí, bom estudo, valeu. Bom dia também para outra turma da manhã também. Boa, na hora que você estiver vendo, então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero ter colaborado um pouquinho com vocês. E não esquece, por favor, né, se inscreve aí, deixa seu joia, dá uma divulgada, dá uma força, manda energia positiva do professor aí para todo mundo. Valeu.